Alô, a graça e a paz, amados. Amém? Vamos orar então? Está tudo ligado? Pai, Senhor, que está a tua serva. Deus, aleluia. Deus, o Senhor está me falando no livro do Apocalipse, capítulo 12, quando houve briga no céu, o anjo brigaram com os adversários, ele foi lançado. No momento que ele foi lançado, diz que não havia mais lugar para ele. Significa que Deus o riscou. Riscou. Significa que ele não faz mais parte do reino de Deus. Mas as habilidades que ele tinha de Deus, né? Quando usa alguém, capacita com algumas habilidades. E essas habilidades não foram tiradas. Mas ele é apenas e unicamente um ser sem habilidade celestial. Ele não tem. Ele só tem aquelas habilidades que Deus o constituiu. Amém? Então ele está aqui no mundo, diz que a palavra de Deus diz que ele veio a este mundo para atentar os escolhidos do Senhor. Mas através da palavra e da fé, da convicção que nós temos, ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem poder sobre a tua casa, amém, sobre os teus, nenhum membro do reino dos céus. Amém. Amém. E através desta palavra que vai ser dita hoje, nós possamos receber, processar isso na nossa mente, porque é a nossa mente que nos convence do pecado. Portanto, que haja mudança do nosso comportamento a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Provérbios. Deus está se movendo neste lugar. Aleluia. Não se dispersa, não. Porque Deus hoje, não é só hoje, né, irmãos? É todos os dias. Deus quer trabalhar nas nossas vidas e à medida que a gente se abre para o Senhor, Ele opera, né? E a palavra em Provérbios 3, verso 5, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não dependa, não se apoie no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento, no seu próprio raciocínio. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Ele endireitará, Ele vai corrigir a sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã louvar e exaltar ao Senhor, porque algo grande e poderoso, Pai amado, o Senhor está movendo nesta igreja de manhã. Senhor, em nome de Jesus, leva cada pensamento cativo à obediência do Senhor Jesus Cristo. Quebra agora, Pai amado, tudo aquilo que é barreira, tudo aquilo que é aprisionamento, Senhor, que nos impede, Pai amado, de estarmos absorvendo aquilo que o Senhor determinou para nós, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Amados, nós fomos criados para depender de Deus. E desde aquele dia, né, fatídico lá no Jardim do Éden, que o coração do homem se inclinou para independência. No Jardim do Éden houve um grito de independência. E isso continua até hoje de uma forma amarga, de uma forma catastrófica sobre toda a raça humana. E Deus, essa semana, quando eu estava orando, eu tinha a intenção de pregar uma outra coisa, e o Senhor falou comigo claramente: dependência de Deus. Nós vivemos numa era, né, que tudo nos leva a querer ser totalmente independente. Independente não só de Deus, mas de tudo. E desde essa época, desde Adão e Eva, que nós temos o desejo de seguir o nosso próprio coração, que nós temos o desejo de fazer as coisas do nosso jeito, sem a interferência de ninguém. Desde essa época de Adão e Eva, que nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, naquilo que nós conhecemos, naquilo que nós sabemos, nos apoiamos naquilo que nós conquistamos. Desde essa época, amados, que nós escondemos as nossas fragilidades e tantas outras formas de independência. E Deus, nessa manhã, está dizendo para mim e para você que Ele quer mudar nosso entendimento das coisas, a maneira como nós vemos as coisas, a maneira como nós entendemos as coisas. E a gente percebe que uma das inclinações, né, de seguir os nossos próprios desejos, daquilo que está no nosso coração, e também do distanciamento de Deus, é a resistência à oração. Hoje eu vim de Uber, e o rapaz do Uber tinha colocado uma música no mundo normal. E em um determinado momento ele falou comigo alguma coisa e eu respondi para ele, não, se Deus quiser, não sei o que. Ele falou, a senhora é cristã? Eu falei, sou. Ele falou, eu também sou. Meu Deus. E eu colocando música do mundo para a senhora ouvir. Eu falei, não, tudo bem, eu respeito, né? Mas... Aí ele falou, não, é porque pessoas entram no meu carro e não entendem. Já tive confronto com pessoas por causa de pessoas que quiseram desceram do carro porque eu estava ouvindo uma pregação e tal, né? E a gente veio conversando. E em um determinado momento ele falou para mim que ele era de uma igreja grande e que o culto de oração da igreja vai meia dúzia de gato pingado. E é exatamente isso, queridos. Que a nossa resistência à oração e a nossa resistência em depender de Deus tem a ver com a nossa dificuldade de aceitar que nós viemos de Deus e somos totalmente dependentes dele. E tem a ver com a nossa dificuldade em relação ao vínculo paternal, por causa do sentimento de orfandade que impera nos nossos corações. E a dificuldade de reconhecer que sozinhos nós não podemos fazer absolutamente nada. E, na verdade, nós temos que entender que nós somos totalmente dependentes de Deus para absolutamente tudo. Nós estamos hoje de pé aqui, é porque o Senhor está presente nas nossas vidas. E é porque o Senhor tem nos sustentado. Se você tem uma casa para morar, se você tem comida para comer, se você tem saúde, se você tem a sua família, e se você conquistou alguma coisa, é porque o Senhor assim permitiu, o Senhor assim o fez. Nada nós fazemos na força do nosso próprio braço.
E tudo aquilo que nós tentarmos fazer na força do nosso próprio braço, vai ser, nós vamos dar com os burros na água. E a palavra dependência significa submeter, sujeitar, subordinação, conexão, ligação próxima. Mas raramente, né, a gente quer se submeter a viver na dependência de alguém, muito menos na dependência de Deus. Porque viver na dependência de Deus, meus queridos, requer renúncia, obediência, submissão e conhecer a soberana vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes nós sabemos qual é a soberana vontade de Deus para a nossa vida, nós sabemos qual é o nosso chamado, nós sabemos aquilo que Deus requer de nós, mas nós resistimos a isso. Muitas vezes o Senhor nos chama para um tempo de renúncia, para um tempo de jejum, de oração, de consagração, e a gente resiste a isso. O Senhor nos fala coisas, o Senhor nos orienta, o Senhor nos dá direção para que nós possamos obedecer, e a gente quer ir pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio caminho, de acordo com o nosso próprio entendimento. E obediência é uma ação, é a ação que conforma com a autoridade de outros, que segue, que cumpre ou cede a vontades ou ordens de alguém. E lá em Gênesis, no capítulo 1, né, o Senhor nos relata uma das maiores obediências, uma das maiores atitudes de obediência que já aconteceu, né? Que quando Deus chama Abraão, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus estava chamando Abraão para um propósito. Deus estava chamando Abraão, porque Deus ia mover algo grande sobre a terra, Deus ia levantar um povo escolhido por Deus para ser testemunha a respeito de Deus para as outras nações. E só que Abraão teria que depender, teria que se submeter totalmente à vontade de Deus, à direção de Deus. Queridos, e Deus falava comigo ontem que nós temos um chamado, cada um que está sentado aqui tem um chamado de Deus. Cada um que está aqui tem algo de Deus para realizar nessa terra. O Senhor não tirou você da onde você estava. Deus não tem trabalhado na tua vida como tem trabalhado até agora, para que você permaneça de qualquer forma, ou para que você fique de braços cruzados. Deus tem um chamado na sua vida, Deus tem um propósito com a sua vida. E você precisa obedecer e precisa entender que você não depende de você, que você não depende daquilo que você é ou daquilo que você sabe, mas você depende totalmente de Deus. E muitas vezes o chamado não acontece. Muitas vezes a coisa não flui, a coisa não vai. Por quê? Lá em Mateus 22:14 diz que é por falta de obediência. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. A nossa obediência vai fazer a diferença. E quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra. Queridos, o que é a nossa terra? É o lugar de conforto. É o lugar onde nós estamos acomodados. Deus está falando para mim e para você, chega, basta. Agora é o momento de você entender que você depende de mim. Sai desse lugar de conforto. Sai desse lugar de conformismo em que você está. E sai dessa acomodação. Sai da tua parentela. Querida, a nossa parentela diz respeito aos nossos relacionamentos, que podem ser ótimos e são muito necessários nas nossas vidas. Mas nós não podemos ser escravos desses relacionamentos. Quantas vezes a gente deixa de fazer
a obra de Deus, a vontade de Deus, por causa da nossa parentela. Porque estamos debaixo, né, de um jugo, de uma cobrança, de uma exigência da parentela. E nós usamos muitas vezes a nossa parentela. Às vezes, nem é culpa da parentela, gente. Às vezes é culpa nossa, responsabilidade nossa. Nós usamos a desculpa da parentela para fugir daquilo que são as nossas responsabilidades e o nosso compromisso para com Deus. Porque, tem visitas na minha casa, então eu não consigo orar, eu não vou tirar um tempo para buscar a presença de Deus, porque eu estou ocupado em servir pessoas, então eu não vou, dentro da minha casa, eu não vou fazer aquilo que me compete fazer. Saia da casa do seu pai. Sair da casa do pai é romper com a atmosfera espiritual existente ali. Na casa do pai, terreno, né? Muitas vezes nós não temos responsabilidade com nada. Nós dependemos emocionalmente, nós dependemos às vezes financeiramente. E isso vai impedir de nós vivermos a plenitude daquilo que Deus tem através da nossa vida. A plenitude do chamado de Deus na nossa vida. Deus nessa manhã está dizendo para mim e para você que o Senhor está operando um desplugar nas nossas vidas. Em regiões, em relacionamentos e de domínio afetivo daquilo que nos impede de fluir dentro do propósito de Deus. Na raçui decai andai assim. Fala assim, a obediência é uma virtude e ela deve ser cumprida para com Deus em primeiro lugar. E ela não impõe somente regras e condições, mas também ela gera benefícios e privilégios. Quais foram os benefícios e os privilégios que Abraão desfrutou quando ele obedeceu ao Senhor, né? Pai de muitas nações. Todas as nações seriam abençoadas através de Abraão. Aqueles que abençoassem Abraão seriam abençoados, aqueles que amaldiçoassem seriam amaldiçoados. A palavra nos fala lá em Gálatas que nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Abraão teve uma saúde maravilhosa. Abraão teve filho com 100 anos. Né? Abraão foi um homem bem-sucedido. Abraão enriqueceu, ele foi um dos homens mais ricos da sua época. Então, queridos, a obediência, ela tem regras, mas ela também tem benefícios. E nós precisamos tomar uma decisão de que custe o que custar, nós vamos obedecer ao Senhor. A outra coisa é submissão. Submissão significa sujeição e adesão espontânea à vontade de alguém. É estar sob a missão de outra pessoa. Queridos, isso não é algo assim tão fácil, não. Porque submissão exige de nós uma certa passividade e exige de nós humildade. Porque sem humildade e sem a gente ter uma certa passividade, nós não vamos conseguir nos submeter à autoridade de outros. E submissão é uma forma da gente que nós dispomos para conciliar a nossa responsabilidade pessoal, a soberania de Deus, a vontade perfeita de Deus. E uma das coisas que mais atrapalha a nossa caminhada é nós acharmos que nós somos os donos da verdade e que pela nossa própria força nós podemos alcançar tudo aquilo que nós almejamos. E
Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente tem o exemplo de Davi, que em tudo Davi buscava o conselho de Deus para a sua vida. Tudo que Davi ia fazer, ele orava, ele falava primeiro com Deus. Uma das passagens assim onde Deus já falou tão tremendamente comigo foi aquela passagem ali onde, lá em 1 Samuel 30, quando os amalequitas invadem a cidade de Davi, leva suas mulheres, seus filhos cativos, e Davi tinha tudo para desesperar. Os homens queriam matar Davi. Soldados dele queriam matá-lo por causa disso. E Davi pegou a estola sacerdotal, porque Davi era rei, sacerdote, e ele foi orar, ele foi buscar a direção de Deus. Deus, o que eu faço? Né? Deus, olha aí, ó, o povo está me ameaçando. Olha aí, Senhor, vão me matar, querem me matar, mas qual a direção que o Senhor tem para a minha vida? E será que eu e você, diante de situações muito menores do que essa, nós buscamos a direção de Deus, nós nos submetemos a Deus? E Davi, ele cultivava uma comunhão e um respeito por Deus. E ele sempre se submeteu aos desígnios de Deus. E ele se colocava em total dependência do Senhor. E lá em 2 Samuel 7, diz, a palavra nos fala que Davi tinha um desejo muito grande de construir o templo do Senhor, né? Davi tinha construído um tabernáculo, ele tinha feito lá uma tenda de lona lá, né? De pano, de pele de bicho lá, mais ou menos parecida com a do tabernáculo do deserto, e botou lá a arca do Senhor. E o desejo do coração de Davi era construir uma casa excelente para Deus. Só que Deus manda Natã ir lá falar com... Davi busca Natã, na verdade, para falar com Natã a respeito do desejo que estava no coração dele. E Natã, o profeta, sem consultar a Deus, vai nessa sua força, Davi. Faz aquilo que está dentro do seu coração. E aí Davi começa a planejar, né? Como que vai ser o templo? Como que eu vou fazer? O que eu vou colocar dentro do templo? Que material que eu vou usar? Eu quero mais excelente. Só que o planejamento de Davi durou só uma noite, querido. No dia seguinte, Deus mandou Natã ir lá conversar com ele de novo, falar: Davi, para por aí, porque você não tem condições nenhuma de construir a casa do Senhor. Suas mãos estão manchadas de sangue. Quem vai construir o templo para mim vai ser seu filho Salomão. E Davi, ele teve que se submeter à vontade de Deus, porque Deus tinha os motivos do porquê Davi não podia construir o templo. E eu acredito, queridos, que havia uma obsessão no coração de Davi em relação a construir um templo para o Senhor. E por isso, o Senhor quebrou isso daí. Era Deus tratando ainda, na velhice de Davi, com o ego dele. Na raci de Kayanagashá. Quando nós nos submetemos ao Senhor, nós estamos dizendo para nós mesmos que o nosso eu não manda em absolutamente nada, que não é a nossa vontade que nos domina, mas é a vontade e a palavra de Deus nas nossas vidas. E quantas vezes, queridos, nós pedimos a direção de Deus para as nossas decisões, né? Mas, na verdade, a gente não quer se submeter à vontade de Deus. E o nosso maior erro é pedir para que Deus faça a nossa vontade, a vontade dele na nossa vida. E quando ele faz a vontade dele na nossa vida, a gente reclama, a gente murmura, a gente não entende, a gente não se submete, a gente questiona, né? Porque muitas vezes, para a gente entrar na vontade de Deus, nós vamos ter que passar pelo cadinho, nós vamos ter que passar por situações. O povo de Israel teve que passar pelo deserto para entrar na terra prometida. O povo de Israel
com aquela geração que chegou diante da terra prometida. Antes de entrar, precisou ser circuncidada. Tinha todo um processo. E muitas vezes a gente está lá, Deus, eu quero que a sua vontade seja feita na minha vida. Deus, em nome de... Aí Deus fala para você, então tá. Abre mão disso. Eu vou tirar você do seu emprego. Deus faz isso. Fez comigo. Seu tempo aqui acabou. Queridos, Deus me tirou de uma igreja onde eu estava enraizada há 10 anos. Deus falou comigo no altar. Seu tempo aqui acabou, sai. Deus falou para mim. Trabalhava numa empresa. E Deus falou para mim assim, vou eu te tirar desse lugar e vou te colocar onde eu te quero. Foi quase um ano Deus falando para mim toda hora isso. Porque Deus, sabe por que Deus falava para mim toda hora? Um dia eu falei, Deus, por que é que o Senhor fala? Eu oro 10 vezes por dia, 10 vezes o Senhor fala a mesma coisa. Por que o Senhor fala a mesma coisa? Deus não me respondeu de imediato, queridos, mas depois eu entendi. Deus precisava me convencer de que a minha vida não dependia daquele lugar onde eu trabalhava, nem do meu patrão, do dinheiro que eu recebia. Minha vida dependia do Senhor. Sabe, o nosso orgulho, a nossa arrogância, a nossa pretensão, muitas vezes nos impede de viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Sabe, a nossa visão de dignidade própria nos impede de sermos abençoados por Deus, de sermos conduzidos pelas mãos de Deus. Nós retemos a bênção de Deus na nossa vida porque nós não queremos nos submeter à vontade de Deus. E a gente questiona, Senhor, a promessa não foi cumprida. Senhor, o Senhor me prometeu há tantos anos, mas não aprendeu a se submeter até agora. Queridos, Davi foi o maior rei de Israel. Davi tinha submissão como princípio na sua vida. Ao contrário de Saul, né? Davi, ele fez uma escolha, ele tomou uma decisão de obedecer, de se submeter, ao invés de sacrificar. Muitas vezes nós estamos sacrificando e não estamos tomando as decisões e as atitudes que precisamos tomar para que a bênção do Senhor se manifeste na nossa vida. A terceira coisa é renúncia. Renúncia significa deixar ou abdicar voluntariamente do direito ou da posse de algo. O maior exemplo de renúncia que a gente tem dentro da palavra, né? Está lá em Lucas 23, 46. E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Maior renúncia que a gente vê é do Filho de Deus, o unigênito do Pai, abdicando do trono e renunciando a sua vida em sacrifício por nossos pecados, para que nós pudéssemos ser resgatados da morte eterna. E Jesus renunciou à sua glória. Como homem, ele renunciou aos seus direitos de defesa. E perante os seus acusadores, Jesus permaneceu calado. Ele estava lá sendo julgado por Caifás e toda aquela galera lá. Ali diante de Herodes, Jesus ficou de boca fechada. A única coisa que ele falou foi, você que está falando isso. Mas ele foi condenado à morte, a pior morte que existia na época. E ele não acusou ninguém até ele ser martirizado. Né? Ele não botou a culpa em nenhum de nós. Ele não pôs a culpa em ninguém. E quantas vezes nós buscamos culpados para as nossas atitudes erradas?
Quantas vezes nós buscamos culpados para justificar, né, as nossas decisões, as nossas escolhas erradas? E o que é que eu e você temos renunciado para podermos andar com Deus? O que eu e você temos aberto mão para poder fazer aquilo que é a vontade de Deus? Aquele que diz ter Jesus na sua vida, mas vive no mundo com seus prazeres e seus pecados, está mentindo, enganando a si mesmo. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Tiago 4,4 fala: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E muitas vezes nós não estamos abrindo mão daquilo que nós podemos viver no mundo, dos prazeres que nós vivemos no mundo, para podermos fazer a vontade do Senhor. Nós não abrimos mão de 12 horas de comida, 12 horas de sono, para fazer uma vigília ou para fazer um jejum, para nos consagrarmos ao Senhor. O que nós temos renunciado em favor do amor de Deus pelo propósito de Deus. E eu me lembro muito bem que um dia, dentro de uma situação muito dolorosa, eu reclamando para o Senhor, debaixo do chuveiro, em relação ao meu ex-marido, e o Senhor falou em voz audível assim comigo: você se preocupa tanto com o amor dos homens e não se importa com o meu amor. Eles não tinham noção do que Deus estava falando comigo. Eu era nova convertida. Tinha a menor noção do que era o imenso amor de Deus que havia me resgatado. Amados, quando nós entendemos e aceitamos o amor de Deus para com as nossas vidas, e quando nós retribuímos esse amor, nós vamos conseguir amar a todos aqueles que estão ao nosso redor. Nós vamos conseguir agir com misericórdia com todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós entendermos o amor do Senhor pelas nossas vidas, nós vamos nos submeter, nós vamos obedecer, nós vamos renunciar de livre e espontânea vontade. Nós vamos abdicar daquilo que são os nossos direitos, daquilo que é a nossa vontade, para viver o propósito de Deus, para fazer aquilo que Deus quer. Fala para o seu irmão assim: a verdadeira dependência de Deus é quando renunciamos o nosso ego, a nossa vontade, os desejos da nossa carne, nossos sentimentos egoístas, as vantagens e facilidades que o mundo oferece, para nos submetermos totalmente à vontade do Pai. Eles depender de Deus mediante a sua soberana vontade não significa que nós devemos ser irresponsáveis e deixar de cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, achando que todas as coisas vão ser resolvidas sem a nossa iniciativa, sem as nossas atitudes, sem a gente ter que fazer alguma coisa. Deus fez uma promessa para você, e não é simplesmente você cruzar os braços e ficar esperando a promessa cair na sua cabeça. Deus falou que Ele te sustenta, mas isso não significa que você tem que ficar na sua casa dormindo o dia inteiro esperando que a comida caia do céu. Né? Você tem que trabalhar. Não é um processo, depender de Deus não é um processo infantil que nos isenta das responsabilidades por nossos atos e da negligência em cuidarmos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Queridos, Deus nos deu um corpo. Nós dependemos de Deus, né, em relação ao nosso corpo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar desse corpo. Nós precisamos cuidar da nossa alimentação, nós precisamos de médicos, nós precisamos dormir o tempo necessário,
comer as coisas que são saudáveis para manter o nosso corpo em perfeito funcionamento. E muitas vezes nós somos negligentes no nosso trabalho. Deus deu para você um emprego, Deus deu para você uma família. O que você está fazendo? Como que você está tratando essa família? Como que você está agindo lá dentro do seu emprego, do seu ambiente de trabalho? Que testemunho você está dando? Fala para o seu irmão assim: viver na dependência de Deus é uma escolha. Ou nós dependemos de Deus, ou nós vamos depender de homens. Médicos, né? Vamos depender de advogados, de chefes, de gerentes de banco, né? E Deus estava, quando estava preparando essa palavra, Deus falava para mim: olha, é tempo de vocês pararem de depender de homens. Karabakaya Nagashi. Queridos, essa pandemia, ela acabou com a vida de muita gente, né? Tem muita gente endividada até hoje por causa da pandemia, gente que foi mandada embora, gente que teve que fechar as portas do seu negócio e que ficou financeiramente desestruturado. Não foi só emocionalmente, não foi só dentro da família, mas financeiramente também. Gente que por achar, né, que vai alcançar alguma prosperidade, algo maior, vai conquistar algo melhor através de caminhos humanos, acabam fazendo dívidas, acabam fazendo coisas que vai enredá-las e vai colocá-las na mão de homens. E eu me lembro, há um tempo atrás, quando o Senhor me levou a orar, pedir perdão pelas atitudes do meu pai, que muitas vezes pegava dinheiro emprestado com agiota e depois ele recorria ao meu avô, porque não dava conta de pagar, ele recorria ao meu avô e meu avô foi vendendo tudo que tinha, muitas vezes para pagar as dívidas do meu pai. E então, queridos, a nossa dependência de Deus é uma escolha. Nós precisamos abandonar a dependência que nós temos de nós mesmos dentro de muita coisa e de homens, porque o homem ele é sujeito a falhas, ele tem um preço, né? Ele se corrompe, homens mudam de ideia e os homens também dependem de outros homens. E Deus quer quebrar essas cadeias, esses aprisionamentos, que está nos impedindo de viver e de experimentar o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Fala para o seu irmão: Deus tem o sobrenatural para mover sobre a sua vida coisas que você nem imagina. Queridos, a nossa felicidade não depende de homens. Depende de como nós estamos nos relacionando com Deus e de como nós estamos conosco mesmo. Se nós estivermos bem com Deus e conosco mesmo, nós vamos conseguir nos dar bem com os outros. Lógico que a palavra fala que nem sempre a paz, né, depende só de um, mas daquilo que tange a nós, a nossa responsabilidade. Nós podemos fazer. Fala para o seu irmão: viver na dependência do Senhor é um desafio. Quer dizer, esse desafio, né, de viver na dependência de Deus, ele vai trazer para nós provisão, ele vai trazer para nós sustento, ele vai trazer para nós segurança, ele vai trazer para nós portas abertas, e ele traz para nós salvação e a vida eterna. Então, reconhecer a nossa dependência é um sinal de que nós estamos amadurecendo,
é sinal de que nós estamos tendo uma relação madura com Deus. E isso é algo que nós precisamos nutrir todos os dias. Todos os dias nós precisamos trabalhar o nosso relacionamento com o Senhor. Dentro de uma relação familiar, né? O filho se torna independente do pai quando ele é adulto, quando ele se amadurece, já atinge, né, uma idade onde ele trabalha, tem seu próprio dinheiro, né, vai construir a sua própria família, onde ele é capaz de tomar decisões e atitudes, fazer escolhas independente das escolhas e decisões dos pais. Só que no caso de Deus é diferente. Em relação ao reino de Deus, a maturidade, ela se expressa de uma forma inversa. Quanto mais o cristão é maduro, mais ele entende que ele depende de Deus. Um tempo atrás eu tinha falado para a Beth que eu queria ir trabalhar, eu queria ir, né? Não, vou voltar a bordar, vou trabalhar. Deus até tinha usado ela para falar para mim que Deus estava cortando esse negócio de bordado na minha vida. E eu estava num processo com Deus. Depender do Senhor. Porque Deus, queridos, vai sempre fazer o melhor para nós. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe que pensamentos ele tem a nosso respeito são pensamentos de paz para nos dar o fim que nós desejamos. E quando alguma coisa sai errado, primeiro, é porque nós não fomos maduros o suficiente para esperar o tempo de Deus nas nossas vidas. A Bíblia fala que existe um tempo para todo propósito e muitas vezes nós queremos nos adiantar ao tempo de Deus. Nós queremos passar na frente de Deus. E aí a gente não vê as coisas acontecendo na nossa vida. Pode ser também que nós estejamos sofrendo consequências de decisões erradas, decisões precipitadas, sem que houvesse uma aprovação de Deus naquilo que nós íamos fazer. Há uns dias atrás, uma pessoa me ligou, falou que estava muito chateada porque o filho dela e o genro tinham uma sociedade e a sociedade rompeu. Queridos, e aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, Deus estava nesse negócio? Deus mandou fazer essa sociedade? E se rompeu de uma forma que feriu, né? Feriu a família, feriu as duas partes, o genro e o filho. E aí eu falei para ela, Deus estava nesse negócio? Porque Deus, quando está no negócio, a coisa acontece de maneira diferente, mesmo que tenha que se romper, né? Quando acaba, quando chega o fim, a coisa acontece em paz, não é dessa forma, né? Então, muitas vezes, nós tomamos decisões fora do tempo de Deus e a gente colhe as consequências. Nós também podemos estar sob juízo por causa da nossa desobediência, a nossa teimosia, a obstinação dos nossos corações atrai o juízo de Deus na nossa vida. E nós podemos estar sendo provados para que pessoas possam testemunhar, né, a nossa fidelidade a Deus. Muitas vezes, algumas coisas na nossa vida não estão acontecendo. Algumas promessas de Deus ainda não se manifestaram, porque Deus está provando a nossa fé, provando a nossa lealdade a Ele, a nossa fidelidade para com Ele. Abraão sacrifica Isaac. Isaac era a promessa. E Abraão não duvidou da promessa de Deus. Ele não duvidou do Deus que fez a promessa. Abraão catou o filho, a lenha, subiu para o monte e foi para sacrificar. Deus viu ali a obediência, a submissão, a renúncia. Deus viu ali a motivação, a intenção do coração de Abraão. Então Deus pôde prover o cordeiro. E se nós olharmos para Israel,
apesar de Israel ser escravo no Egito, né? O povo de Israel tinha casa para morar, porque quem fazia tijolo era eles. O povo tinha comida boa para comer, porque quem plantava era eles. Eles tinham a carne para comer, porque o gado, quem cuidava era eles. Eles tinham roupa para vestir, porque quem processava o linho eram eles que confeccionavam as roupas dos egípcios, né? Então Israel estava conformado, acomodado dentro do Egito, apesar do sofrimento que era imposto, que eles sofriam, de tudo que eles sofriam, aquele povo estava acomodado no Egito. E quando Deus os levou para o deserto, Deus não só levou para o deserto para tirar deles os valores, os conceitos, para quebrar na vida deles tudo aquilo que os hábitos, os paradigmas de uma cultura pagã, né? Mas Deus levou o povo de Israel para o deserto, para ensinar para aquele povo a depender de Deus. No Egito o povo tinha o Nilo, que dava fertilidade para a terra, e do qual eles bebiam. No deserto, eles tinham que ver a rocha jorrar água. E tem teólogos que falam que durante 40 anos a rocha rolou junto com aquele povo, trazendo água. No Egito, o povo tinha as cobertas, as casas, tinha tudo confortável. No deserto, eles tinham a coluna de nuvem, eles tinham a nuvem que os protegia do sol e o fogo que os protegia do frio. Havia uma janela temporal sobre a vida daquele povo. A roupa deles não acabava. Os calçados não acabavam. Deus abriu uma janela temporal em cima de um povo para preservar aquele povo. Mas aquele povo, na insensatez, por não entender que precisava depender totalmente de Deus, murmurava, reclamava, se rebelava. O povo reclamava que não tinha carne, Deus mandava codorniz. Não tem comida para comer, está lá o maná. Só que o maná vocês não vão colher o quanto vocês quiserem, não. É só uma medida por dia, e no Shabá vocês vão colher 2 medidas. Porque no Shabá vocês não podem trabalhar. Dependência de Deus. Esse deserto que você está passando significa dependência do Senhor. Aprender a obedecer, aprender a se submeter, a fazer renúncia e a orar e buscar, conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Vamos ficar de pé? Queridos, ter a vida na mão de Deus é ser totalmente dependente do Senhor. Amém? Chama a Isha lá, por favor. A Isha lá. Aleluia. Glórias a Deus. Eu estava sentada lá atrás e o Senhor falava, eu estava nem sentada, eu não estava, eu estava em pé. E o Senhor falava para mim assim, que nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, o Senhor quer nos curar dessas mazelas todas da nossa vida, que nos faz querer ser independentes do Senhor. O Senhor quer cicatrizar as feridas produzidas pela história que nós vivemos, pela cultura que nós vivemos, para que nós possamos entender que, como povo de Deus, nós temos uma jornada pela frente e nós precisamos ser fortes e corajosos para concluir essa jornada.